Pessoal, vamos começar agora a falar sobre a estática dos corpos rígidos, né? Ou seja, estudar as condições para que um corpo, um objeto, um corpo rígido, esteja em repouso. Tudo bem? As condições são essas, né? Eu tenho que impor a resultante das forças externas e que a resultante das forças, dos torques externos, se anulem. Né? Ou seja, que o momento linear se conserve e que o momento angular também se conserve e sejam iguais a zero. Bom, a força externa é a soma de todas as forças, né, externas aplicadas, e o torque externo é a soma de todos os torques aplicados, né? E essas duas somas têm que ser zero. Essas duas equações, na verdade, nos fornecem 6 equações escalares, né? Porque essas são duas equações vetoriais. A gente tem, então, duas equações para cada direção do espaço, né? X, Y e Z. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver um caso particular de problemas em que essas equações se reduzem em número, mas daqui a pouco eu quero falar agora desse teorema que facilita a vida na hora de resolver exercícios, né? E problemas de estática em geral. Bom, o teorema diz o seguinte: se a força externa resultante for zero, o torque externo não depende do ponto usado para calcular esse torque, né? E o ponto pode ser qualquer ponto do espaço, não necessariamente um ponto fixo ao objeto, tá? Mas pode ser qualquer ponto do espaço fixo, tá? Aqui eu tenho dois pontos do espaço, dois pontos quaisquer fixos, tá? Como eles estão fixos, esse vetor aqui que vai de O a O', é um vetor constante, vamos chamar ele de B, tá? E aqui está uma das partículas do meu objeto, com massa mα, né? Em relação ao ponto O, a posição é dada pelo vetor Rα. Em relação ao ponto O', é dada pelo vetor Rα', tá? E aplicado a este ponto está a força externa Fα externo, tá? Vamos calcular o torque externo em relação a O e em relação a O', aqui estão as expressões, né? Em relação a α, a soma, em relação ao ponto O, perdão, né, em relação ao ponto O, o torque externo é a soma para todas as partículas do seu objeto, todas as partículas alfa, dos torques em cada partícula, né, ou seja, a posição da partícula, produto vetorial com a força externa aplicada nessa partícula. E em relação ao ponto O', é muito parecido, só trocar o Rα por Rα'. Muda o ponto em relação ao qual você está calculando o torque, né? Por outro lado, usando a álgebra vetorial, você descobre que o Rα é igual a B mais Rα'. Fácil de perceber isso. Então eu vou pegar essa primeira expressão, trocar o Rα por B mais Rα' e ver o que acontece, tá? É o que está feito aqui. Essa soma acaba se transformando em duas, né? A primeira delas, né? Eu posso colocar o B em evidência, como eu fiz aqui. E isso vai me dar B, vetor força externa total, né? A soma de todas as forças externas em todas as partículas alfa é a força externa total. Por hipótese, isso é zero para a estática, né? Então eu imponho que a força externa seja zero. Então essa primeira soma aqui, né, é zero. A segunda soma é exatamente o torque linha, né? Torque externo linha, que é o torque em relação ao ponto O'. Tá? Só um detalhe, que não confundam aqui Rα', não é a posição de alfa relativa ao centro de massa, é a posição de alfa relativa a um ponto qualquer O'. Tudo bem? Não confundam isso com o que a gente viu antes em outros vídeos. Tudo bem? Conclusão, então, né? Essa soma aqui dá zero, essa daqui é igual ao torque linha externo. Então eu descubro que o torque externo em relação a O é igual ao torque externo em relação a O'. Como esses são pontos genéricos, quaisquer dois pontos fixos, né? Eu posso, como conclusão, usar qualquer ponto para calcular o torque externo resultante. Isso é uma grande ajuda em muitos problemas, tá? Facilita o cálculo do torque. A gente vai ver um exemplo logo em seguida no próximo vídeo, tá? Antes disso, deixa eu só comentar, né, esse fato que eu falei, que existem classes de problemas em que essas 6 equações se reduzem em número. O caso é este, ó. Quando todas as forças são coplanares, ou seja, né, todas as forças estão em um mesmo plano. Digamos que seja o plano XY. Todas as forças estão no plano XY. Então, não tem força na direção Z, né? As 3 equações para a força externa aqui, né, soma das forças externas na direção X, Y, Z. Na direção Z não importa, porque não tem nenhuma. Tá? A mesma coisa o torque externo, né? Ó, o torque externo está sempre na direção Z se as forças estão no plano XY. Por quê? Porque o torque
é sempre um vetor a força, produto vetorial com a força, né? Ou seja, o torque é perpendicular a essa força. Se todas as forças estão no mesmo plano, o torque sempre vai ser perpendicular a esse plano. Portanto, se as forças estão no plano XY, o torque vai estar na direção Z. Tudo bem? E, portanto, não tem torque na direção X nem na direção Y. Como conclusão, né, essas 6 equações aqui se reduzem a apenas 3 importantes. Tá? O somatório das forças em X é 0, em Y também. E o somatório dos torques na direção Z vai ser sempre 0. Essas 3 equações são as que importam para problemas de estática, quando as forças são todas coplanares. E a maioria dos problemas que a gente vai discutir, quase todos, mas não todos, são pertencentes a essa classe de problemas, tá bom? Daqui a pouco eu volto fazendo um exercício para vocês verem tudo isso que eu falei sendo aplicado na prática, tá? Até a próxima, valeu!